Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. A parada é a seguinte, Avast, AVG e Norton viraram a mesma coisa. O que fazer agora? Existem diversos relatos em tudo quanto é lugar indicando que o Norton agora utiliza a engine do Avast e que o AVG também faz isso. E não sou só eu quem está falando isso para você. Por exemplo, aqui no Race Online, os caras têm um artigo completo explicando essa situação. No próprio fórum do Avast tem uma galera contestando isso e perguntando o motivo dessa mudança. Já tem até teste do próprio Norton 360 contra malwares falando que ele está usando a engine do Avast. No site do eSecurity Planet, a galera também está afirmando a mesma coisa. E se você reparar, aqui nos meus testes também tem vários indícios muito fortes indicando isso. Por exemplo, a versão do Norton, a versão do Avast e a versão do AVG. Todas elas são as mesmas versões, inclusive o número de versionamento completo. E cara, é muito indício para deixar passar. E fora esses indícios, você tem também a situação da interface. E as opções que você tem nas três suítes são literalmente a mesma interface entre as três e as mesmas opções de proteção e configurações. Tudo isso está mostrando para a gente uma mudança muito grande no mercado de antivírus. Só que isso talvez seja algo muito ruim, porque acaba que nós temos menos proteção, menos engine para proteção hoje em dia, ofertadas e tal. Só que, por outro lado, do ponto de vista empresarial, talvez seja uma boa jogada para a Norton, até porque a Norton é uma empresa parte do grupo Gen Digital. E essa Gen Digital é a dona do Norton, do Avast, do AVG e de várias outras marcas. Então, pensando pelo lado financeiro, de repente vale muito a pena você juntar tudo, mandar uma porrada de gente embora, reduzir custos e aumentar seu lucro, porque você reduz custo, automaticamente você aumenta lucro. E a Norton, ou melhor, a Gen Digital hoje, ela é dona das três principais empresas de antivírus do mundo inteiro. Se você somar as três, na verdade, se você somar as quatro, Norton, AVG, Avast e Bulldozer, e também o Ceclino na brincadeira, se você juntar tudo quanto é empresa que a Gen Digital é dona, cara, não dá para ninguém bater de frente com eles com relação à base de assinaturas de usuários, sacou? Pessoas que contratam seus planos. Então, é muita grana envolvida. Só que agora tem aquela parada, né? Se você era um usuário que utilizava o Norton 360 Standard, Total Security, Total Premium, Ultra Flex das galáxias e os caralho a 4, no fim das contas, talvez agora seja o momento de você começar a reconsiderar se vale a pena a grana investida. Isso por conta dos preços ofertados pelas três suítes. Por exemplo, se você considerar a suíte mais completa para o Norton, vai ser o Norton 360 Advanced. E ele está custando hoje R$ 109 no primeiro ano. Após isso, o preço com certeza vai ser reajustado, mas já dá para termos uma ideia. Detalhe, hein? Isso aqui é uma promoção para o primeiro ano. Se você estivesse fazendo uma renovação, o valor seria de R$ 349 por ano. Isso para o Norton. Se você for olhar para o AVG, que agora é basicamente o Norton, só que com outro ícone e outro nome, eles possuem apenas um plano, AVG Internet Security Ilimitado. E esse plano está saindo hoje por 3 parcelas de R$ 24,30. E isso no valor pagando anualmente. Inclusive tem garantia de reembolso de 30 dias. E se olharmos para o site do Avast, a edição Ultimate, que seria o Avast Ultimate, que traz todas as tecnologias disponíveis tanto no Norton e agora também no próprio Avast, você vai pagar 3 parcelas de R$ 23 por ano. E isso, claro, no primeiro ano. Após isso, vai ter um reajuste, só que se você considerasse o preço de renovação, seria de R$ 199 por ano. Percebeu que existe uma diferença de preços aqui para você ter a mesma solução, literalmente? Sim, você talvez esteja pagando mais caro para ter a mesma coisa que as outras marcas poderiam te oferecer pagando mais barato. E agora tem aquela outra questão, que é a parte de proteção. Assim, nas edições pagas e bem mais caras, geralmente essas soluções de segurança trazem uma série de extras que talvez não façam muito sentido. Como, por exemplo, o Norton 360 Advanced. Ele vai trazer para você a possibilidade de instalar essa suíte de segurança em até 10 PCs, Macs, tablets ou celulares,
Beleza, isso aqui é um ponto positivo. Você vai ter proteção antivírus contra malware, ransomware e hackers. Maneiro. Compromisso de proteção total contra vírus. E isso aqui, para mim, pelo menos, é meio que balela. Mas enfim, eles trazem também 100 GB de backup na nuvem para PC, o que, convenhamos, não tem muito a ver com segurança, até porque você pode ter 50 GB, se eu não me engano, numa conta na Google usando o Google Drive. Eles trazem um gerenciador de senhas que, porra, nada tem a ver com solução de segurança antivírus, mas é um extra. Conexão com a internet privada por VPN, e isso aqui, para algumas pessoas, talvez até faça algum sentido, mas ainda assim é um extra que, né, enfim. Os caras trazem um novo monitoramento de Dark Web. E, mano, qual é o sentido em ter algum tipo de monitoramento para sites que não deveriam estar sendo acessados? Se você está buscando acessá-los, é porque você tem a intenção de acessá-los. Então, monitorar isso, não sei se vale muito a pena você pagar uma grana extra para ter os seus dados de navegação compartilhados com uma empresa. Ou você acha que a Norton não está catalogando tudo quanto é site que você acessa na Dark Web? Eles trazem também um extra, suporte à recuperação de identidade. Cara, o que isso tem a ver com antivírus? Mas é um extra. Suporte à carteira roubada. E aqui, no caso, eles estão se referindo à carteira virtual. E, de novo, o que isso tem a ver com antivírus? Por que pagar mais caro para ter esse tipo de extra? E, por fim, monitoramento de mídias sociais. E aí volta a minha indagação sobre o monitoramento da Dark Web. Você realmente vai pagar para alguém monitorar tudo que você faz, toda a sua vida cotidiana dentro de plataformas sociais? Talvez para algumas pessoas isso faça algum sentido, mas sinceramente para mim, ter esse tipo de opção como recurso extra para justificar um preço mais caro, eu sinceramente não vejo muito sentido. Então, tirando esses extras, que para mim são apenas encheção de linguiça, você vai ter basicamente instalação em 10 PCs, proteção antivírus e a tal da proteção total contra vírus, que é um compromisso que eles estão acertando contigo. Só que, se o que vai restar é a ideia de instalar em até 10 PCs a proteção antivírus contra malware, ransomware e hackers, e o compromisso de proteção total contra vírus, você vai ter basicamente a mesma coisa na edição gratuita do Avast. Duvida de mim? Olha aqui para a tabelinha. Na edição gratuita você tem bloqueio de vírus e outros tipos de malwares, e aqui eles estão incluindo vírus, ransomwares e outras ameaças em tempo real. Verifique brechas de segurança na rede Wi-Fi, encontre intrusos e pontos fracos na segurança da sua rede e ganhe uma camada extra de segurança contra ransomwares. Impeça que cybercriminosos criptografem suas fotos e arquivos pessoais. E tudo isso numa edição gratuita que pode ser instalada em 500 milhões de computadores se você quiser. Eu, particularmente, não vejo muito sentido em pagar um valor muito caro até para uma porrada de extras que não fazem tanto sentido assim. Se você pelo menos colocar na ponta do lápis, você vai ver que você está pagando muito para pouco. Enfim, pelo menos essa é a minha visão. Você pode não concordar. O que você acha a respeito? Deixa aqui nos comentários. Aproveita, deixa o like. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo para dar aquela moral, né? E não esquece de ativar o sinão para receber notificações. Valeu, galera. Tamo junto. E é isso. Bora acompanhar essas mudanças que têm acontecido nessa área de segurança da informação, porque as nossas opções elas têm diminuído bastante. É isso. Valeu, galera. Fui.